Vou pensar sobre um tema que nós colocamos como tema para o ano todo da igreja. Eu quero começar a falar sobre ele. É um tema que tem a ver com a maturidade. Se você ler Efésios capítulo 4, você vai perceber que Deus quer a maturidade. Deus quer a maturidade dos cristãos, de cada um de nós. E eu confesso a vocês que falar em maturidade é entrar num terreno meio espinhoso. É entrar num terreno meio complicado. Eu falo esse negócio meio complexo, porque praticamente todo final de ano, a gente aqui na igreja, eu tenho que apresentar os meus relatórios das minhas atividades do ano. A igreja se reúne e eu mostro o que eu fiz no ano inteiro. Ó, eu visitei fulano, eu orei com Kelly, eu visitei com Kelly lá, favela tal lugar. Coloco tudo no relatório. Eu preguei tantas vezes, ensinei tantas vezes, caminhei com fulano quantas vezes, aconselhei tantas pessoas no ano de 2016, e assim eu faço o meu relatório todo ano. E aí chamo os meus irmãos, eles também apresentam o seu relatório. Ó, eu fiz isso, eu orei na igreja tantas vezes, Não sei se vocês percebem, mas todos esses relatórios, de tudo aquilo que a gente faz, pelo menos aquilo que eu faço, eu só mostro a quantidade das coisas que eu fiz. Eu não mostro muito, assim, a mudança que aconteceu por causa dessas coisas que eu fiz na minha própria vida. Se aquilo que eu fiz é resultado de uma mudança que está acontecendo em mim, que está me levando para um crescimento. É muito difícil a gente ver essas coisas olhando só para números. Se olhar só para números, vamos ficar encantados. Por isso que eu falo que falar em maturidade é um negócio meio complexo. Meio complicado a gente falar sobre maturidade. A ciência, a gente sabe, ela avançou em todas as áreas do saber. Todas as áreas do saber, a ciência avançou. E a ciência nos trouxe alguns presentes de alguns equipamentos, Marquinhos, para a gente poder medir algumas coisas. Por exemplo, o termômetro, eles inventaram, mede a temperatura. O barômetro mede a pressão atmosférica. O velocímetro do seu carro mede a velocidade que você anda. O bafômetro mede se o cabra... isso aí vocês sabem, não é verdade? Mede a pressão da boca do cara, não é verdade? É para isso que serve o bafômetro, quando o cara te para ali, na verdade. Mas eu gostaria muito que inventasse um outro instrumento, um instrumento chamado maturômetro, para medir a nossa maturidade. Esse instrumento ainda não inventaram, mas eu gostaria muito que inventasse esse instrumento, para que todo final de ano pudesse me medir através desse instrumento, e não só através dos números das coisas que eu faço, porque aí é mais fácil, aí é muito tranquilo, eu posso fazer isso tudo, minha vida continuar a mesma, ou às vezes até regredir, ou eu começar a fazer essas coisas só para apresentar, mas não houve nenhuma mudança interna no meu coração. Eu acho, queridos, que vocês vão concordar comigo numa coisa que eu vou dizer. Às vezes, é difícil eu mensurar a maturidade de uma pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes ela acerta em determinadas áreas, mas ela erra em outras áreas. Ela vai bem num determinado comportamento, determinada atitude, mas ela vai mal no outro. E às vezes é meio difícil a gente medir isso nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, com a nossa igreja, no nosso trabalho. Às vezes a gente acerta uma coisa e erra uma feia que joga tudo que nós acertamos por água abaixo. Por isso que às vezes é difícil a gente perceber essa questão da maturidade. Parece que toda hora a gente volta a fazer aquilo que nós não deveríamos estar fazendo e a gente volta a fazer novamente. A gente continua a errar do mesmo jeito. Creio, meus irmãos, que talvez nós não saibamos bem o que é a maturidade. Mas uma coisa eu acho que você sabe. E eu acho que você não tem dúvida nenhuma. Você sabe bem o que é imaturidade. Você sabe bem o que é criancice. Você sabe bem o que é infantilidade. Você sabe muito bem quando um amigo seu age de forma infantil e imatura para com você. Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe também quando alguém é irresponsável com respeito aos seus compromissos. Que ele é movido pela sua inveja, movido pela sua cobiça, movido pela sua ganância e põe tudo a perder. Isso você sabe. E no final você fala assim, nossa, que cara imaturo, que cara infantil. Você sabe bem quando há brigas, por exemplo, por poder, por comando, por primeiros lugares.
Quando o marido deveria ser mais presente, mas ele não está presente. Quando ele deveria ser mais manso, ele é mais duro. Isso você sabe. Você sabe muito bem, sim, que ao invés dele ser uma pessoa mais sensata, ele age como uma criança mimada, complacente, diante de um monte de coisa que acontece dentro da casa dele. Eu acho que isso você sabe. Talvez você não sabe medir a maturidade, mas a infantilidade você sabe. As ações infantis das pessoas a gente sabe. Quando um pai deveria lidar melhor, por exemplo, com seus filhos, impondo limites, educando os seus filhos, cuidando deles com todo zelo. E eles não estão fazendo assim. Isso você sabe que o cara está sendo imaturo. Quando, por exemplo, aqueles que devem se importar, por exemplo, em pagar suas contas, e ele não faz, ele fica ano após ano arrastando essas coisas, enrolando as pessoas, sendo desonesto, sendo desleal. Isso você sabe. Talvez você não sabe medir a maturidade, mas a maturidade você sabe medir. Aqueles que nunca ajudaram, por exemplo, os seus pais, e em nada, e continuam também não ajudando em nada. Pelo contrário, traz para dentro de casa mais peso para os seus pais, mais dificuldade para os seus pais, coloca mais problema dentro de casa. Isso você sabe. Talvez você não sabe dizer que se o seu filho está maduro, mas que ele é uma criança, você sabe dizer. Que ele não cresceu em nada, eu acho que você sabe dizer sim, em alguns aspectos. Nós sabemos que, às vezes, nós deveríamos ajudar pessoas que deveriam se envolver, deveriam assumir responsabilidade, pessoas que deveriam assumir os seus erros, eles não aparecem. Isso você sabe. Quando as pessoas são imaturas, quando elas deveriam ter parado determinado comportamento vexatório, determinadas atitudes que envergonham a todos, que no fundo, eu não sou tão velho assim, na minha época se chamava falta de educação. E o cara não muda em nada. É falta de educação e ele acha que é normal. Todo mundo sabe que isso é infantilidade por um lado. Talvez eu não sei dizer se ele está sendo maduro em outras coisas. Nós sabemos bem, queridos, quando alguém, por exemplo, mostrando a sua imaturidade, sinaliza o seu caráter duvidoso. Quando ele mente, quando ele deveria ter falado a verdade. Quando ele engana, quando ele deveria permanecer firme. Quando ele usa e abusa dos outros, porque ele é desleal. Isso você sabe. Porque quando nós somos vítimas de situações como essa, Cláudia, nós sentimos na pele. E nós gostaríamos de chegar para essas pessoas e falar assim, cara, cresça. Ou num linguajar mais um pouco mais duro, né, Guilherme? Vire homem. Vire homem. Amadureça. Pessoas que às vezes você contou com elas e contou com o compromisso delas e com a responsabilidade delas. E elas falharam com você. Isso você sabe. Colocou numa situação complicada. Talvez não sabemos dizer bem o que é maturidade. Mas imaturidade a gente sabe dizer. Eu quero pensar com você, queridos, nessa série sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Porque eu sei que a Bíblia fala... Porque Deus, lá em Efésios, fala que Ele quer que a gente cresça. Ele fala em Efésios que Ele não quer que eu e você sejamos como crianças mais. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, uma carta de uma igreja, onde você entrava naquela igreja e falava assim, nossa, Deus está aqui. Porque tem tudo nessa igreja. Tem cura, tem línguas, tem um monte de coisa nessa igreja. Paulo olha para aquela igreja e fala, vocês são crianças. Vocês são imaturos. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo olha para aqueles crentes e fala assim, vocês são bebês. Eu queria dar uma comida mais substanciosa para vocês, mas vocês não conseguem comer. Eu tenho que dar leite para vocês. Então, queridos, a Bíblia fala sim, que o desejo de Deus é que a gente possa crescer. Ontem encerramos um ano, eu gostaria muito de colocar um maturômetro em cima de mim, para perceber que eu cresci mais. Se de fato eu estou crescendo, se de fato estou parando com tantas atitudes tão infantis na minha vida, que me colocam em situações tão complicadas. Eu queria ler com você, convidar a ler comigo, o texto que nós vamos meditar, que se encontra em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós vamos pensar sobre maturidade. Por que Deus quer que nós cresçamos? E aí eu vou ler, convidar você, eu vou ler o ímpar, você lê o par.
Isso, Paulinho. Colossenses, capítulo 1, versículo número 3 ao versículo 14. Vou ler os ímpares, por favor, leiam os pares. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco. Por esta causa, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Quando nós lemos esse texto, tem algumas coisas que de cara já não chamam a atenção naquilo que Paulo fala e que vai nos ajudar a entender o que é a maturidade que Deus gosta. Qual é o crescimento que Deus quer ver na sua vida, que encanta os olhos dele, que ele se agrada de nós. A primeira coisa quando a gente vê nessa carta é que esses caras, eles já eram cristãos quando Paulo escreve para eles. Eles haviam se convertido, tudo indica, pelo trabalho de Epáfras, pela evangelização de Epáfras, que era um companheiro, um cooperador de Paulo, que foi preso com Paulo em uma das suas prisões, um homem de Deus. Isso está lá no versículo número 7, e Paulo está escrevendo para esses crentes, né? E aí Epáfras trabalhou no coração deles, os evangelizou, se envolveu com eles, e percebeu que a mudança de vida deles aconteceu por causa da pregação do evangelho. Eles começaram Epáfras começou a evangelizar aquela comunidade eles não eram judeus, eles eram gentios, tinham pensamentos diferentes, arraigados pela cultura grega, adorando outros deuses diferentes. Epáfras prega e ali nasce uma igreja, e é isso que acontece. Outra coisa que a gente vê nesse texto, de forma clara, que esses cristãos, eles eram alvos da oração do apóstolo Paulo, que está no versículo 3. Paulo diz assim: eu não canso de orar por vocês, eu não canso de interceder por vocês. Mas Paulo não fica só na oração. O texto diz que Paulo também agradece a Deus pela vida deles. Agradece. Paulo diz assim: eu não me canso de louvar a Deus pela vida de vocês. E eu fico me perguntando por quais motivos. Quais motivos levaram Paulo a agradecer a Deus pela vida daqueles crentes que estavam lá em Colossos? O versículo 4 responde, diz aí no versículo 4, nós ouvimos falar da fé e do amor de vocês pelos seus irmãos da igreja. Eu creio que o apóstolo Paulo ficou sabendo da fé e do amor daqueles seus irmãos, não é porque ele entrou no Facebook da igreja e percebeu alguns irmãos com as mãos levantadas e os olhos bem fechados. Eu não acredito que Paulo ficou sabendo da fé e do amor deles por causa disso. Nem porque aqueles crentes haviam gravado um vídeo falando línguas estranhas e mandou para o apóstolo Paulo e falou assim: ó, aí está o sinal de que nós somos muito crentes. Ou porque alguns crentes foram fazer uma apresentação numa igreja e fizeram uma banda legal, tocaram um negócio legal, e aí cantaram legal, e que emocionou todo mundo. Eu não creio que Paulo ficou sabendo deles, da fé deles, do amor deles por causa disso. E nem muito menos o apóstolo Paulo viu a foto deles, entregando cestas básicas,
né, fazendo caridade, nem muito menos pregando numa igreja muito grande, muito famosa, e ali ele tirou uma foto e falou assim, manda para todo mundo. Eu não acredito que quando Paulo diz assim, eu louvo a Deus pela fé de vocês e pelo amor de vocês, não é porque vocês mandaram uma foto para mim, porque vocês foram curados num culto aí, neopentecostal, e aí vocês deram o testemunho de vocês, falaram que as coisas de vocês estão melhores. Eu não acredito que foi isso que Paulo ficou sabendo deles, eu não acredito que foi isso. Paulo, ele fica sabendo, o texto nos diz, da fé que eles têm em Jesus Cristo. É isso que Paulo fica sabendo. Eu acredito que essa fé em Jesus Cristo era algo tão visível, era uma confiança em Jesus que eles demonstravam de uma forma tão visível, de uma forma tão bela, tão pura, que isso se espalha, se torna conhecido entre várias pessoas. E eu acredito que essa fé deles em Cristo Jesus, o resultado era a obediência a Jesus. Porque ninguém que diz que crê em Jesus, não obedece Jesus. Se alguém diz que crê em Jesus e não obedece Jesus, ele está se equivocando, ele está mentindo para ele mesmo. Por exemplo, quando nós lemos lá em Hebreus, e Hebreus dá uma lista de homens e mulheres que viveram a sua fé, ali nós vamos encontrar vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, nós vamos encontrar ali Abraão, Noé, ele vai falando da fé daqueles homens, e o que a gente encontra ali de forma clara é a obediência. Deus chama Abraão, sai da tua terra, Abraão obedece. Deus manda construir uma arca num tempo, todo mundo fala assim, não vai chover nunca. E Noé vai e obedece. Eu creio que Paulo ficou sabendo da fé dos crentes de Colossos, porque eles eram crentes que obedeciam a Jesus. Eles não tinham dúvidas com respeito a isso, não. Quando Hebreus escreve lá, diz de forma clara que eles obedeciam a Deus em tudo, independentemente se a obediência a Jesus traria alguma popularidade para eles, se eles seriam aplaudidos pela sociedade, se eles ganhariam votos em campanhas. Não é isso. O que a gente encontra em Hebreus, naquela galeria dos homens da fé, é que muitos, por causa da fé em Jesus, por causa da fé que eles tinham em Deus, que eles creram em Deus, e por causa disso eles obedeceram a Deus, eles foram mortos. Eles preferiram ser maltratados a se tornarem pessoas famosas. Eles preferiam, lá o texto nos diz, a praticar justiça. O texto nos diz que lá eles preferiam, muitas vezes deles, a sofrer a espada por causa da obediência a Jesus. Muitos deles morreram à espada. Muitos deles, por causa da fraqueza, se tornaram fortes. Outros foram alvos de zombaria. Outros foram presos por causa de Jesus. Eu acho que é isso que Paulo ouviu de Colossos. Quando Paulo ficou sabendo e louvava a Deus, Deus, eu louvo o Senhor por aqueles nossos crentes que estão lá em Colossos, por causa da fé deles em Jesus, eu creio que é isso que Paulo estava ouvindo deles. Muitos, como dizem Hebreus, foram mortos a fio da espada e foram cerrados pelo meio. Era assim os cristãos daquele tempo. Então Paulo ouviu falar da fé daqueles homens que passavam por situações como essa, não jogavam holofote em cima deles, não se projetavam com o nome deles, mas mostravam que eles amavam Jesus. E iam até as últimas consequências por causa de Jesus. Muitos deles, a Bíblia nos diz, que eles não obtiveram nem as promessas de Deus, eles nem viram as promessas, eles simplesmente confiaram em Jesus. Eu acredito que é esse tipo de fé que Paulo está falando aqui, que ouviu falar dos crentes de Colossos, que encantou o coração de Paulo. Mas Paulo também ouviu falar, o texto nos diz, do amor deles. E o texto diz ali, queridos, presta atenção, do amor que eles tinham pelo povo de Deus. É interessante pensar sobre isso. Porque tem muita gente hoje que quer viver uma fé isolada, uma fé fora da igreja, uma fé sem a comunidade, uma fé onde ele vive de modo particular, ele liga sua televisão, ele liga sua internet, ele ouve pelo rádio, ele diz acreditar em Jesus, mas ele vive uma fé particular, ele não se envolve com a igreja, ele está cheio de críticas em relação à igreja, ele fala, não quero isso mais. O que Paulo diz ali que encantava o coração deles, é que ouvir falar do amor deles, que eles tinham pelos seus irmãos. A Grazi, sem eu combinar nada, a Grazi leu um texto aqui da igreja de Jerusalém,
que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e tremor. Eu creio que era isso que eles estavam experimentando ali. E Paulo ouviu falar do amor deles, de uns para com os outros. Não eram crentes que se distanciavam dos seus irmãos quando eles enfrentavam problemas ou encontravam irmãos difíceis. Eles não eram irmãos que não queriam saber de se envolver ou assumir compromissos com a igreja a qual eles faziam parte. Muitos hoje, queridos, querem desenvolver uma fé em Jesus sem a igreja, sem o culto, sem se congregar, sem aprender, sem sentar no banquinho e aprender. Eles acham que vão dar conta sozinhos. De vez em quando eu encontro com famílias que tem muito tempo que já não vêm à igreja. E às vezes eu olho para os filhos e eu fico pensando, o que você está querendo com os seus filhos? Talvez você já seja um cara assim mais esperto e maduro, mas você não acha que o mundo vai engolir os seus filhos, não? Você não acha que quando eles baterem a porta na faculdade, Paulão, a faculdade vai engolir esses meninos? Vão trazer um conceitozinho lá, ajoelhando, eles vão ficar encantados com aquele professor, ou com aquela professora toda maluca, e falam assim, eu quero essa vida para mim. Aí vão chegar em casa e falar assim, a partir de agora eu quero essa vida para mim. Tem muita gente, querido, que acha que dá para desenvolver uma fé assim, mas Paulo está dizendo, eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, pelo amor que eles têm, por todos os crentes. E aí eu te faço uma pergunta, do que você como cristão é conhecido no seu trabalho? Do que você é conhecido na sua casa, na cidade onde você mora? É pela sua fé que você tem em Cristo Jesus? É pelo amor aos seus irmãos? Quando as pessoas citam o seu nome, ou elas pensam em você, o que vem à mente delas? Que você é um cara enrolado? Que você é um crente desonesto? Que você é um crente que não tem controle emocional? Um cara destemperado? Um cara que briga com todo mundo, que acha que é dono da verdade? É isso que as pessoas pensam de você? Que você é que tem a última palavra lá no seu trabalho, ninguém está abaixo de você? Que você é o dono da verdade? É isso que as pessoas pensam quando pensam de você? Quando o nome delas vem à cabeça? Que você é uma pessoa fofoqueira? Vive se intrometendo na vida dos outros? Desonesta? Paulo se encantava com aqueles crentes. E tinha razão de orar por eles. O que as pessoas vão pensar da gente? A minha pergunta em seguida é, como é que tudo isso foi possível? Pegar aquelas pessoas com pensamentos tão estranhos e transformá-los em crentes fiéis em Jesus, que amam uns aos outros? O versículo 5 nos responde essa pergunta. O versículo 5 diz aí, foi o evangelho da graça que foi pregado a eles. O versículo 5 diz aí, ó, foi por causa do evangelho que eles ouviram, da mensagem do evangelho que foi pregada a eles. A graça do evangelho, eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Percebam o que Paulo diz aqui. Eles ouviram e eles entenderam a graça de Deus e a sua verdade. Só um parênteses aqui, querido. Você pode passar anos e anos na igreja sem entender nada do evangelho. Você pode passar anos e anos tendo seu nome matriculado no hall de membros de uma igreja e no final ir para o inferno. Você pode passar anos e anos, sabe por quê, querido? Você precisa entender, ouvir e entender o evangelho da graça. E não é porque seu nome está no hall de membros de uma igreja, que você foi batizado, que você faz parte de uma família cristã, que você é filho de pastor, filho de presbítero, neto de pastor, neto de presbítero. Paulo está dizendo de forma clara para mim aqui. Eles ouviram o evangelho e entenderam o evangelho. Não quer dizer que se você faz parte de uma igreja que você ainda entendeu o evangelho. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá, queridos? A julgar como muitos se comportam, a conclusão que eu chego, que não entenderam nada do evangelho, Luciano. Nada. Nada, absolutamente nada. Podem ficar mais 40 anos na igreja e vão continuar não entendendo nada.
Aqui Paulo lança para nós um desafio muito grande. Porque não basta simplesmente nós falarmos o que as pessoas querem ouvir, ou falar com as pessoas sobre o Evangelho. É preciso fazer com que elas entendam o Evangelho. É preciso fazer com que o Evangelho se torne compreensível à realidade da vida das pessoas. É preciso fazer com que a mensagem que transforma as pessoas, que muda a fé das pessoas nelas mesmas, que muda a fé das pessoas no mundo, que muda a fé das pessoas no dinheiro, que muda a fé das pessoas no sucesso, que muda a fé das pessoas em um monte de coisa. Se a mensagem do Evangelho entrar ali, vai transformar a vida dessas pessoas, mas isso só vai acontecer se elas ouvirem e entenderem o Evangelho. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós não estamos pregando o Evangelho. Eu já falei aqui na igreja e canso de repetir esse negócio. Eu não assisto mais programa evangélico pela televisão. Fala-se de tudo. Não, eu estou cansado. Não se prega mais o Evangelho. O que se prega é uma vida boa, uma vida moral. O que se prega, eu dizia, se esforce um pouco mais que Deus vai te abençoar lá na frente. O que se ouve constantemente é o seguinte: sua vida está ruim, meu amigo. Se você entregar sua vida para Jesus, sua vida vai melhorar, mas isso não é Evangelho. Você que está todo enrolado em 2016, 2017 vai ser diferente para você se você vir à igreja, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo mais, sua vida vai ser outra. Só, queridos, isso não é Evangelho. Não é Evangelho. E aqui eu lanço um desafio para os meus irmãos. Porque antes da gente pregar o Evangelho, é preciso que nós preguemos o Evangelho a nós mesmos. É preciso que nós façamos uma reavaliação diante de Deus, se de fato eu estou entendendo esse Evangelho, a começar da minha própria vida. Eu tenho desafiado a muitos, queridos, muito, o pessoal da igreja sabe, essa conversa sobre o Evangelho de Jesus, para que se torne esse Evangelho conhecido. Já tive algumas experiências na minha vida interessantes, mas muito interessantes. Trabalhando, Silvana, com pessoas que fizeram a pior coisa do planeta. Mas quando você vai com o amor de Deus ao coração delas, o olhinho delas até brilha. Quando você prega o Evangelho, eu tenho falado que o que muitas pessoas falam de nós, o que muitas pessoas falam dos crentes, é que eles são meros moralistas, legalistas, indiferentes, pessoas estranhas, só querem ganhar um debate. Só isso que elas querem. Os crentes em Colossos, queridos, eles viram em Epáfras as marcas do Evangelho na vida desse homem. Seus ouvidos foram abertos porque eles olhavam para Epáfras e percebiam o amor de Epáfras por causa de Jesus. Percebiam o investimento de Epáfras na causa do Evangelho. E eles perceberam que naquele homem algo havia sido transformado. E os seus ouvidos se abriram para entender aquilo que Epáfras estava pregando. E Epáfras, eu não tenho dúvida nenhuma, estava pregando o Evangelho da graça. Eu tenho insistido com isso, meus irmãos, porque eu tenho dito que as pessoas de hoje, elas ouvem todo tipo de mensagem. Muitas ouvem histórias sobre Jesus, mas mesmo assim lhes falta o Evangelho da graça. Muitos ainda não compreenderam de fato que o Evangelho, ele é extremamente ofensivo. As pessoas acham que o Evangelho não é ofensivo. Ele é extremamente ofensivo, o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagenzinha assim, nossa, que legal. Uma vez eu estava em São Paulo, né, saí com o Lude lá, aí depois eu fui pegar um táxi, aí a menina do táxi era espírita, aí começamos a conversar um pouquinho, aí ela falou assim, mas o que vocês acreditam? Então, uma menina muito simpática, muito legal, tal, e aí eu falando para ela, tentando comunicar o Evangelho, ela só falando para mim assim, que lindo. Não, como é bonito. Aí eu falando assim, não, peraí, você não está entendendo. Nossa, que bonito, que mensagem bonita. O Evangelho, queridos, ele é altamente ofensivo. Porque a cruz
ela é contra todo o regime de você salvar você mesmo. A cruz nos mostra a necessidade de que eu e você não conseguimos satisfazer a nós mesmos pelos nossos esforços. Não adianta as suas boas ações para se conectar com Deus. Ele é extremamente ofensivo. A minha capacidade racional, a minha inteligência. O Evangelho diz para mim de forma muito clara. Ele até me humilha e humilha cada um de nós. Porque Ele nos diz no fundo que nós somos maus. Que Deus olha para a gente. Não tem muita coisa que Ele se agrada de nós não. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que nós somos pecadores. O Evangelho diz que nós não amamos a Deus. O Evangelho diz que nós só nos importamos com a gente mesmo, com o nosso prazer. É isso que o Evangelho diz, por isso que ele nos ofende. E quando alguém começa a perceber que o antídoto para a sua situação não é procurar ser uma pessoa melhor, ele está começando a entender o Evangelho. Quando ele começa a perceber que o que vai resolver a alma dele não é tentar se esforçar para ser uma pessoa melhor, ele está começando a compreender o Evangelho. Ele está começando a perceber de fato o que é o Evangelho. Mas por outro lado, o Evangelho nos fala que nós não somos só pecadores, nós somos também amados e aceitos por Jesus, por meio da fé nele. É só por meio do Evangelho, queridos, que nós passamos a odiar o pecado e não odiar a nós mesmos. Porque tem muita gente que se odeia, em vez de odiar o pecado que está causando a destruição na sua vida. O Evangelho, querido, quando ele se torna compreensível, quando as pessoas entendem que ele é a boa notícia de salvação para nós em Cristo Jesus, ele começa a destruir todos os resultados do pecado na nossa vida. Ele começa a levar uma pessoa a uma profunda experiência de amor com Deus. A pessoa não amava a Deus, ele passa a amar. É isso que o Evangelho vai proporcionando no coração das pessoas. Eu creio que foi isso que eles ouviram lá. Porque o texto diz que eles ouviram e eles entenderam o Evangelho por meio de Epáfras. O Evangelho estava sendo pregado por meio de Epáfras. Mas não nos enganemos, meus amados. Não nos enganemos. É possível o ser humano aqui na terra ter uma vida boa, muito boa, sem o Evangelho, Jardelli. Quando o diabo chegou para Jesus e disse para Jesus assim: vou te dar todos os reinos do mundo, é só você se curvar e me adorar. Ele estava fazendo uma proposta para Jesus. Seja feliz sem o Evangelho. É possível as pessoas aqui, Sérgio, terem dinheiro, terem carro, terem sucesso, terem fama, terem um monte de coisas, sem o Evangelho. Foi a proposta de Satanás para o nosso Senhor Jesus. Mas perceba, meus irmãos, que nós poderíamos nos dar por satisfeitos aqui. Quando eu olho para a igreja de Colosso, eu falo assim: nossa, é isso que eu quero para mim. Eu poderia me dar por satisfeito até esse momento aqui, quando Paulo fala da fé deles e do amor deles. Mas o que eu vejo no texto logo abaixo é que Paulo vai levá-los a um nível um pouco mais elevado. Vai chamá-los àquilo que eu estou chamando aqui, é uma maturidade espiritual nas suas próprias vidas. Veja bem isso que Paulo fala no versículo número 9. Leia comigo, por favor, versículo 9. Por esta razão, desde o dia, precisamos de orar por vocês e de pedir. É o segundo momento que Paulo fala: eu ouvi da fé de vocês, eu ouvi do amor de vocês, mas eu não canso de pedir a Deus pela vida de vocês. Paulo aqui vai clamar a Deus para que os sinais, para que os cristãos se tornem pessoas maduras na vida, nos seus relacionamentos, nas suas dificuldades, demonstrem isso de forma concreta. Paulo vai mostrar aqui alguns sinais de maturidade que devem ser evidentes na minha vida e na sua vida, porque era isso que ele estava pedindo na igreja dos crentes de Colosso. Qual é o primeiro sinal que Paulo fala aqui para nós? Versículo número 10. Primeiro sinal que ele fala: crentes maduros, eles vivem como Deus quer e fazem aquilo que Deus agrada. Versículo número 10.
para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo, possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É assim que Paulo entende que um cristão está se tornando maduro na fé e no amor, quando ele busca viver como Deus quer, ele busca viver como agrada a Deus. E aí eu te faço uma pergunta: você pode dizer que você vive como Deus deseja? Você pode dizer que a sua vida agrada a Deus? Você pode dizer que o que você faz, Deus sorri? O que você faz aqui na história, Deus sorri na eternidade? Você pelo menos se importa com isso? De viver de forma que agrade a Deus, de forma que viva para Deus? Parece uma pergunta estranha, queridos, para cristãos, mas eu confesso, queridos, que muitos dentro da igreja ainda não entenderam o Evangelho. Será que o que você assiste, será que aquilo que você ouve, será que é o tempo que você gasta, será que o dinheiro onde você investe, será que os seus esforços, será que as suas motivações, será que a sua alegria, Deus se agrada? Como você vive aqui, Deus sorri? Será que você pode dizer isso para você? Como é que você se comporta com os seus amigos, nos lugares aonde você vai? Será que as pessoas podem ver os mesmos sites que você vê na internet? Será que toda vez que você acaba de ver a internet, você vai lá no histórico e apaga tudo? Você instala um programinha para ninguém ver o que está todo mundo, para ninguém ver o que você viu? Paulo está dizendo que maturidade é viver conforme Deus quer e conforme Deus agrada. Será que você pode dizer isso para você, querido? A pergunta que Paulo vai responder aqui para nós é o seguinte: como é que então eu faço para viver como Deus quer? Como é que eu posso saber aquilo que Deus quer, só te lembrando a memória? Todas as vezes que você faz a oração do Pai Nosso, está lá na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda vez que você ora a oração do Pai Nosso. Como é que você vai fazer o que agrada a Deus, se você nem compreende o que agrada a Deus? Essas respostas, queridos, só serão possíveis para nós, e Paulo vai responder aqui, é se você conhecer a vontade de Deus, se você tiver uma compreensão da sabedoria, que Paulo vai dizer que tem que ser vinda por meio do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo número 9, leia comigo por favor. Paulo vai responder para nós como é que eu e você podemos de fato entender, para a gente poder viver para agradar a Deus. Versículo de número 9. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você vai concordar comigo que as nossas infantilidades, as nossas péssimas escolhas, as nossas decisões erradas, as nossas confusões na vida, as nossas faltas de controle no nosso temperamento, nos nossos pensamentos, as nossas discórdias e as nossas confusões, o rompimento das nossas amizades, os vícios que nos agarram, muitas vezes péssimos casamentos que as pessoas entram nele, a ganância, os conflitos internos, tudo isso é fruto, porque no fundo, nós não nos importamos com a vontade de Deus. Nós não ouvimos a Deus. Nós queremos agradar a nós mesmos. É o que Paulo está dizendo. Uma boa parte das nossas infantilidades, da nossa imaturidade, é fruto de que nós só queremos ouvir a nós mesmos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que Paulo está pedindo, meus irmãos, a Deus, que os seus irmãos de Colossos,
eles possam conhecer cada vez mais a vontade de Deus, e que esse conhecimento ele possa vir acompanhado de sabedoria, acompanhado de compreensão, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque eu creio, queridos, que quando um crente, ele busca se encher daquilo que Deus quer, busca se encher do Espírito Santo, o que aparece nele é o fruto do Espírito na sua vida. E aí Deus se encanta. Se você der uma olhadinha na vida de Barnabé, a Bíblia nos fala que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio de Deus. Era um homem da consolação. Era um homem que Deus usou para conduzir Paulo. Era um homem que Deus usou nas viagens missionárias. Era um homem, como Jardelli falou, um grande missionário da Jardelli. Um grande missionário. Mas quando Barnabé percebe a necessidade de alguns irmãos, ele vende a sua propriedade, entrega aos pés dos apóstolos e diz assim: eles estão precisando. Porque é assim quando as pessoas de fato estão cheias do Espírito Santo. Quando Pedro, meus irmãos, ele foi interrogado pelos judeus no Sinédrio sobre a cura de um coxo, o texto nos diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de sabedoria, ele estava cheio de compreensão para responder àqueles homens de o que aconteceu ali. Foi Jesus quem curou aquele homem, e Jesus era a pedra angular, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa, querido, ela entende o Evangelho, ela se rende à mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar no coração dessa pessoa, e essa pessoa deve viver de acordo com a vontade de Deus em todas as dimensões da sua própria vida. É preciso aqui uma vida de oração, queridos. Não tem como você compreender o que Deus quer se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida que você abra as Escrituras. E mais, não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia se você não obedece a Deus. Isso é bobagem. Querido, você está perdendo seu tempo, vai fazer outra coisa. Você está gastando seu tempo, você ora, você lê a Bíblia, você vem ao culto, você levanta a mão, você chora, você faz jejum, você vai a um monte de lugar. Você só não obedece a Deus. Meu amigo, Paulo está dizendo para nós, você quer ser uma pessoa madura, para você viver de forma que agrade a Deus, que faça aquilo que Deus quer. Primeira coisa, querido, abra o seu ouvido para obedecer aquilo que Deus está falando para você. Você só vai saber de fato qual é a vontade de Deus, se você abrir os seus ouvidos para a verdade da palavra de Deus. Não tem outro jeito, Sueli, não tem outra saída para nós. Se eu não de fato compreender o que Deus está falando, e me submeter àquilo que Deus está pedindo para mim. Eu tenho certeza, queridos, tem muita coisa, mas muita coisa que você fez, e você falou assim: eu sei que Deus não se agradou disso. Eu sei que Deus não está se agradando disso. A gente não precisa fazer muita força para essas coisas, não. Porque então nós podemos perguntar a Paulo aqui: como é que alguém pode viver com Deus e querer buscar a Deus e agradá-lo? Paulo está dizendo para nós que isso é um forte sinal de maturidade. Gente que quer se parecer mais com Jesus, gente que quer viver santidade de vida, gente que quer viver para agradar a Deus, gente que quer viver na vontade de Deus, eu não tenho dúvida, eu quero estar perto desse cara, eu quero que esse cara vá lá em casa e almoce comigo, eu quero sair com ele, eu quero ouvir os seus conselhos, eu quero estar do lado dele, porque eu sei que é gente que não vai se meter em confusão, porque é gente que procura viver e agradar a Deus, é gente que dá sinal da sua maturidade. Aquele que vive para Deus, queridos, ele deve expressar na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas, o querer de Deus no seu dia a dia. Nós precisamos entender isso. Pessoas que buscam de fato viver e agradar a Deus, as suas decisões, as suas escolhas, ele vai colher o fruto das suas decisões e escolhas. E o fruto vai agradar a Deus. Pode não ser agora,
Você pode estar plantando uma sementinha agora, mais à frente você vai ver os resultados. Segunda coisa que Paulo fala aqui, que é sinal de maturidade também, queridos. Não é só viver e agradar a Deus, não. Paulo diz aqui que a gente tem que aprender a suportar tudo com muita paciência. Olha o que diz o versículo 11, o finalzinho dele. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Quando você lê a Bíblia, tem um povo chamado povo de Israel, que é um bom exemplo de gente que não tinha nenhuma paciência para andar com Deus. E o que a gente vê naquele povo, como eles sofreram, como as suas famílias sofreram, como seus filhos sofreram, como a sociedade sofreu por causa da imaturidade deles em serem impacientes. Eles não sabiam esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, apesar de Deus estar toda hora cuidando deles, os cercando. Eu sei que você lembra desse fato, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Moisés ficou lá um tempo, não é isso? O povo ficou impaciente, chamou Arão e falou assim: Arão, dá um jeito aí, Arão, faz um bezerro de ouro para a gente. Arão diz assim: pegue seus brincos, seus ouros, trago aqui que eu vou fazer um bezerro de ouro para vocês. Sabe o que acontece quando as pessoas são impacientes? Leva as pessoas à idolatria. Gente que não tem paciência para esperar o mover de Deus, é porque está com o coração cheio de idolatria por um lado, porque não sabe confiar em Deus, não sabe esperar em Deus. Quando o povo de Israel ficou impaciente diante do deserto, pedindo alimento que fosse do gosto deles, pedindo tudo para que se fosse do gosto deles, o texto nos diz que eles tentaram a Deus no coração, eles se rebelaram contra Deus, eles pecaram contra Deus, eles trouxeram muita dor e muito sofrimento. Sabe por quê? Não sabiam ser pacientes e perseverantes na caminhada. Você pode reparar, queridos, na vida de muitos cristãos que são impacientes, não sabem esperar em Deus, como às vezes eles colhem frutos amargos da imaturidade deles dentro da sua própria casa, porque eles tomam decisões equivocadas. Eles não sabem aguardar o mover de Deus, eles não sabem ouvir o que Deus está falando, eles se deixam levar pelas circunstâncias e pelo mover das suas próprias paixões. Quantas pessoas, queridos, por serem impacientes, elas falam o que não devem, elas agem de modo irresponsável, elas perdem a cabeça, elas põem tudo a perder, porque elas não sabem esperar a resposta de Deus. E Paulo diz aqui que é preciso a gente fazer isso com alegria, ser paciente com alegria. Paulo está dizendo para nós que ser perseverante, paciente com alegria, é sinal de maturidade na vida de muita gente. Quantas pessoas, queridos, que por causa da demora da resposta de Deus, que só vem por meio da intimidade com Deus, que não conseguem mais ouvir o que Deus está querendo, perseverar na disciplina espiritual, perseverar no amor, perseverar na graça, perseverar na bondade, perseverar no perdão, não fazem isso com alegria, eles põem tudo a perder, colhem frutos amargos da sua impaciência, resultado da sua imaturidade espiritual. Paulo vai dizer aqui, querido, só existe um jeito para resolver esse negócio. Versículo número 11. Leia comigo, por favor. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. A maturidade espiritual nessa área vem só se nós nos fortalecermos no poder que vem de Deus, com a força que vem de Deus. Paulo mais uma vez chama a nossa atenção aqui, chama a atenção dos crentes de Colossos, para não apoiarem a sua esperança na sua sabedoria, na sua psicologia, nas suas espertezas, mas colocarem toda a sua vida no poder que vem de Deus, para que aprendam a ser pacientes, queridos. Eu creio que Paulo, querido, está dizendo para nós aqui, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que Ele quer ver habitando na sua vida, ver habitando em nós.
Paulo está dizendo para nós que nós precisamos aprender a pedir a Deus mais uma vez, para que nós possamos ser gente de oração, gente que aprende a depender de Deus. Quando Paulo fala isso aqui, ele está dizendo que nós precisamos aprender a ser fortalecidos em Deus. E só tem um jeito. É se você se esvaziar de você mesmo. Se você não se esvaziar de você, Deus não opera em você. Se você não se esvaziar do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância, Deus não tem como operar em você. Porque Deus só opera em vasos de barro e quando eles estão vazios. Sabe por quê, queridos? Para que a glória não seja nem minha nem sua, a glória seja dele. Só tem um jeito do poder de Deus operar em nós, se nós nos esvaziarmos. Você pode reparar que aquela palavra dura que você deu para alguém, aquele seu descontrole, aquela sua injustiça que você cometeu, aquele ato que fez você agradar muito mais a sua carne, muito mais a sua vontade egoísta, veio porque você estava cheia de você mesmo. Por isso que eu não tenho dúvida alguma que pessoas maduras espiritualmente, elas estão vazias de si e cheias de Deus. Elas sabem lidar com as durezas da vida de forma paciente e faz isso com alegria. É isso que Paulo está dizendo aqui. O poder de Deus tem que operar em nós, não só nos controlando, mas nos alegrando em todos os momentos da nossa vida. Terceira marca, queridos, que Paulo diz aqui para nós, terceiro sinal de maturidade. Esse aqui é muito interessante. Porque Paulo vai dizer que cristãos maduros, eles são pessoas que sabem agradecer a Deus. Olha o que diz o versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Novamente eu quero falar com vocês do povo de Israel. Porque se tinha um povo ingrato, era o povo de Israel. Se você olhar a história do povo de Israel, que você vai ver que Deus os libertou, Deus os guiou, Deus os sustentou, Deus os alimentou, Deus os cobriu com sol escaldante, Deus fez com que eles não passassem frio à noite, Deus os supriu com roupas, Deus os supriu com sandálias, Deus os alimentou, Deus fez tudo para esse povo. O que nós vemos no final? Um grande sinal de ingratidão. Ingratidão. Eu não tenho dúvidas algumas, queridos, que um cristão maduro é gente que tem seus joelhos no chão, porque ele sabe louvar a Deus. É gente que agradece a Deus. É gente que sabe confiar no amor de Deus. É gente que pode estar passando por muita luta, mas é gente que sabe de fato agradecer a Deus. Eu não tenho dúvidas alguma disso. Porque gente que vive assim, não vive deprimido pelos cantos afora, porque as coisas deram errado, e ela está brava com Deus, porque Deus não respondeu às suas orações do jeito que ela queria. Cristão maduro, querido, é aquele que confia de fato que Deus o ama, que Deus vai cuidar dele, que já provou isso na cruz por ele, e ele sabe agradecer a Deus. Eu tenho dito aqui que o problema do ser humano, queridos, é com Deus. Quando ele fica aborrecido, quando ele fica nervoso, quando ele fica chateado, quando ele briga com Deus porque os seus sonhos não foram realizados, ele fez tudo certinho do que Deus queria. No fundo, ele está dizendo assim para Deus: o amor do Senhor não é tudo que o Senhor mostrou. Gente que tem um coração ingrato, querido, é sinal de grande imaturidade. Grande imaturidade. É um sinal tremendo de uma grande infantilidade. Cristãos maduros, eles sabem ser gratos a Deus. Sabem ser gratos a Deus. Paulo vai dizer abaixo como é que isso é possível, para me encerrar. Olha o versículo 13 e 14. Por favor, leia comigo. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado,
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, porque Ele me livrou do império das trevas. Ele me livrou do domínio de Satanás. Eu já contei isso para vocês, estava eu e Silvana lá Silvana, no presídio, a gente estava fazendo a pesquisa com a PAC, e nós estávamos entrevistando os caras da cela 19, código 217A. Aprendi esse negócio, Silvana, Significa estupro de menor. Entrevistamos uns 3 ou 4, né? Olhava para aqueles caras e falava: Deus, eu sei que a graça do Senhor pode mudar esses caras. O Evangelho do Senhor pode mudar a história deles. Porque mudou a minha história. Porque se o Senhor não tivesse mudado a minha história, talvez eu que estaria aqui. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Ele nos livrou do império das trevas. Meu amigo, presta atenção no negócio. Não tem coisa pior do ser humano, para o ser humano, do que ele viver sob o domínio de Satanás. Do que ele viver sob o governo desse mundo. Do que ele viver sob as paixões desse tempo presente. Paulo está dizendo: eu tenho motivo de louvar a Deus, porque Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor, sem mérito algum na minha parte. Foi o poder de Deus que fez isso por mim, que me redimiu, que me salvou, que me perdoou. Cristãos maduros, queridos, têm muitos motivos para agradecer, para viver uma vida de gratidão. Você pode reparar com que há enormes desgastes na igreja, na família, no trabalho, quando as pessoas vivem reclamando, vivem murmurando, não estão satisfeitas com nada, nada está bom para elas. Isso dá um desgaste, gente, que canseira. É melhor você morar no deserto, como dizia o Provérbios, né? Vai morar no deserto, que uma mulher que fica reclamando o dia inteiro. Precisamos, queridos, agradecer a Deus por quem Ele é, porque Ele se tornou, por causa de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Apesar de nós sermos tão indignos com Deus, mas através do seu poder, Ele nos transportou do reino das trevas, do império de Satanás, do império deste mundo, e nos transportou para o Filho do seu amor, ao qual temos a redenção, temos o perdão dos nossos pecados. Concluindo, queridos, sinal de maturidade, que Paulo nos ensina aqui. 3 coisas. É você viver como Deus quer, e viver para agradá-lo. É você demonstrar paciência e perseverança na caminhada com Cristo. E é você ser uma pessoa grata a Deus, mas com muita alegria. Eu não tenho dúvida alguma de que esses sinais da nossa vida mostram que nós estamos crescendo, Paulão. Mostra que no final de 2016, o Renato subiu 1 centímetro, um pouquinho na caminhada dele com Deus. Um pouquinho mais. Renato no começo do ano estava um pouco mais duro para perdoar. Mas agora ele está caminhando mais. Renato no começo do ano estava difícil de amar pessoas difíceis. E no final do ano está conseguindo um pouco mais. Eu resumiria tudo, queridos. Nós precisamos do Evangelho. Do Evangelho da graça. É só o Evangelho que nos conduz a uma vida de maturidade. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Queria orar pela sua vida. Eu queria pedir a Deus por você nessa noite. Ou melhor, eu queria que você orasse por você. Estamos começando o ano 2017. Coloque diante de Deus assim: Deus, eu queria tanto viver para agradar o Senhor. Eu queria tanto que o Senhor se encantasse com a minha vida. Eu queria tanto que o Senhor olhasse para mim e falasse assim: ó. Eu queria tanto me parecer mais com Jesus. Coloque isso diante de Deus, querido. Oh Deus, visite-nos nessa noite. Pai, eu fico me perguntando se existe alguma vida fora
do reino do Senhor, fora da vontade do Senhor. Satanás foi isso que ele propôs para Jesus, que é possível ter essa vida. É possível as pessoas terem todo o reino do mundo e mesmo assim estarem fora do Evangelho. Deus, tem misericórdia de nós. Estamos começando um ano, Pai. Mas trata a gente. Começar da minha vida, trata o meu coração. Me ensina a amar mais Jesus. Me ensina a depender mais da graça dEle, do amor dEle. Me ensina, Pai, a olhar para aquela cruz e perceber quão profundo o amor de Deus foi por mim ali, naquele lugar. Pai, minha oração é que nós possamos, ó Deus, nesse ano 2017, iniciar dizendo, eu quero, Pai, viver para agradar o Senhor. Eu quero aprender a viver uma vida de gratidão. Eu quero aprender a esperar o tempo do Senhor, a resposta do Senhor para a minha vida. Deus abençoe teu povo. Nós precisamos muito mais, ó Deus, muito mais, muito mais. E que nós possamos crescer, ó Deus. Que nós possamos demonstrar, Pai, maturidade através dos nossos relacionamentos, através das nossas ações, das nossas atitudes, a começar da nossa própria